Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje é dia de leitura na energia da querida pombagira Maria Padilha do Cabaré, a minha protetora, e também do nosso querido seu Zé Pilintra. Então, como sempre, temos duas opções. Opção número 1, a pombagira. E opção número 2, o seu Zé. Temos aqui os baralhos respectivos, né, de Dona Maria Padilha, de seu Zé Pilintra, e eu vou complementar a leitura com baralho cigano, tá bom? Se houver necessidade, eu abro outros tipos de baralho, outros tipos de cartas, tá certo? Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não ressoar para você, aquilo que não fizer sentido, por favor, desconsidere. Às vezes a mensagem ou a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. Combinado? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1 da pombagira, vamos ver primeiro aqui com o baralho de Dona Padilha o que ela quer falar com vocês hoje na mesa. E como vocês estão? Tá tudo bem? Eu espero que sim. Laroie pombagira, Laroie moça bonita. Salve suas forças, Dona Padilha. Salve. Acho tão bonitinho quando eu peço proteção para ela, especialmente quando eu vou fazer aqui leitura para vocês. Assim que eu peço, né, as bênçãos, a proteção, eu sinto o meu corpo inteiro arrepiar. Então eu acredito que é a presença da Maria Padilha aqui com a gente. E com o seu Zé acontece a mesma coisa. Eu acho tão fofinho. Traições. Vou abrir mais cartas. Depois eu faço a leitura, tá? Surpresas. Casamento. Alegrias e comemorações. Magia e feitiço. Bom, o que Dona Padilha está falando aqui? Primeira coisa é o seguinte, fique muito atento, fique muito atenta, porque tem pessoas querendo, né, atrapalhar ou o seu relacionamento amoroso ou o seu trabalho, tá? Porque quando vejo aqui carta de casamento, gente, casamento para mim não é só questão afetiva, tá? Nesse baralho aqui eu também entendo que casamento é algo que a gente, né, passa muito tempo se dedicando, né? Ou então a gente passa muito tempo criando um vínculo muito forte. E trabalho também acontece isso, não é verdade? A gente casa muitas vezes com o nosso trabalho. Passamos às vezes mais tempo no trabalho do que dentro da nossa casa, não é? Então, por isso que eu falo, essas cartas aqui, as 3 primeiras cartas, me dizem para você ficar muito esperto, tá? Ou muito esperta, porque tem gente sim querendo atrapalhar ou o seu relacionamento afetivo ou o seu trabalho. Né? Às vezes alguém está tramando aí, às vezes uma puxada de tapete, ou alguém está tentando criar fofoca a seu respeito, e muitas vezes você nem imagina da onde que vem essa burdoada, tá? Porque vai ser uma surpresa para você essa informação. Então, preste atenção, tá? Fique com os olhos muito abertos, fique, né, muito... Sabe aquela situação que é melhor falar menos e observar mais? É isso que está sendo passado aqui, tá? Então, o que Dona Padilha está falando? Você pode já estar percebendo a ação, né, de uma ou mais pessoas tentando prejudicar aqui ou a sua relação afetiva ou o seu trabalho. Só que o que Dona Padilha fala, você tem todas as condições, né,
para reverter essa situação a seu favor, porque você saiu aqui com a carta da magia, alegrias e comemorações, tá? Então, assim, se for uma questão do relacionamento amoroso, né? Tente blindar o seu relacionamento para que fofocas ou más energias, coisas ruins não atinjam o seu relacionamento. Se for aqui a questão do trabalho, Dona Padilha fala, olha, você é uma pessoa muito competente. Você sabe o que fazer, o que você tem propriedade naquilo que você faz. Então, só fique atento ou atenta para que não haja, por exemplo, uma assinatura errada em algum papel, ou então alguém passe na sua frente falando coisas que você estava planejando, né, expondo as suas ideias, se apropriando de coisas suas. Por quê? Porque a sua competência aqui, ó, justamente com essa carta de magia e feitiço, diz que assim, o seu talento está sendo reconhecido e você está, de uma certa maneira, brilhando aqui. Por isso que algumas pessoas podem estar arquitetando alguma coisa para te tirar de cena. Não afirmo aqui que vamos mandar você embora, não chega a ser isso. Mas tentar, por exemplo, como eu disse, se apropriar de uma ideia sua, né? Ou tentar, assim, a passar na sua frente em algum tipo de oportunidade, tá bom? Então, abra bem os seus olhinhos, tá? Para que você não perca oportunidades, especialmente aqui no setor profissional, tá? Preciso trazer também uma mensagem não muito agradável, tá bom? Não gosto, sinceramente eu não gosto, mas, tá? Para aqueles ou aquelas que estão suspeitando, né? Que estão sendo traídos ou traídas aí no relacionamento amoroso, Dona Padilha fala, olha, investigue mais antes, né, de levantar algum tipo de julgamento nessa situação. Tá? Ela não está falando sim, você está sendo traída e não, você não está sendo traída. Ela só está pedindo, vá com mais cautela, observe mais, investigue mais antes de formular qualquer tipo de julgamento. Às vezes, o que pode acontecer que está sendo passado para mim é que você pode suspeitar de alguma traição aí no campo afetivo e às vezes não está acontecendo bem isso, tá? Às vezes o que pode acontecer é, por exemplo, a pessoa estar se dedicando a um outro tipo de setor. Por exemplo, seu parceiro ou sua parceira parece que não tem tanto interesse em você e você acha, né, que arranjou alguém. Não. Às vezes, esse parceiro ou essa parceira pode estar se dedicando ou estar mais preocupado ou preocupada com questões da família, com questões do trabalho, tá bom? Por isso que ela traz esse alerta aqui, para que você investigue mais antes de formular qualquer tipo de julgamento, tá? E se por acaso, também está vindo aqui essa informação, se por acaso, né, você está passando por alguma situação aqui de disputa afetiva, né, às vezes você está com uma pessoa, mas não tem tanto compromisso assim, mas está na dúvida, né, se a pessoa vai pender para um outro lado. Dona Padilha fala, olha, se é do seu interesse estreitar vínculos com essa pessoa, saiba que você tem todas as condições, tá, de firmar um compromisso com essa pessoa. Você sabe seduzir essa pessoa. Você só não firma um compromisso a mais com essa pessoinha que você traz no coração, se caso, né, você não se empenhar tanto ou não tiver tanto interesse assim, tá? Eu vejo que tem condições aqui pelas cartas, tá bom? E, gente, essa cartinha aqui, em específico da Dona Padilha, tá me dizendo, para algumas situações, gente, se caso chegar para você algum tipo de notícia, né, que acenda o seu sinal de alerta, verifique bem, tá? Porque não tem aquele ditado onde a fumaça, né, pode ter fogo? Então, verifique bastante, tá? Mas também não vai, assim, ficar doido ou doida por conta de algum tipo de fofoca, tá?
Às vezes, o que pode acontecer é alguém querendo te sabotar. Lembra que eu falei que vocês podem aqui estar correndo o risco de alguém querendo sabotar a sua vida. No entanto, algumas situações merecem um olhar mais cuidadoso, tá? Mais atento da sua parte, tá bom? No geral, gente, o que Dona Padilha está falando aqui é para que vocês tenham mais cautela, tá? Nos próximos dias, em tudo que vocês estão fazendo. Não tome atitudes precipitadas, tá bom? Muito cuidado com as suas coisas, com seus projetos, com as suas ideias e com a sua vida, tá? Aquilo que você fala a respeito da sua vida para as pessoas, tá bom? Essa carta do caixão me fala da importância de muitas vezes você manter silêncio, tá? Então, assim, se você está com um projeto novo, uma ideia nova, evite ficar falando para as pessoas próximas do seu trabalho, a não ser que seja inevitável. Por exemplo, um chefe, tá? Aí sim, você, né, precisa, às vezes, conversar com o chefe para falar a respeito desse projeto ou de uma ideia nova. Caso contrário, fique mais em silêncio. Se está acontecendo alguma coisa boa na sua vida, né, às vezes relacionamento, família, enfim, fique mais quietinho ou quietinha, tá? Para não atrair tanta inveja das pessoas, tá bom? E essa carta também fala, lembra que eu disse, para ter muita cautela, não tomar nenhum tipo de ação precipitada e não formular nenhum tipo de julgamento sem antes ter plena certeza do que está acontecendo. Tá? A cruz, a mulher, a ponte, a chave. Olha, o que está sendo passado para mim aqui, tá, com o baralho cigano, é que assim, vão começar mudanças na sua vida, tá? Depois de um período aqui, especialmente para aqueles ou aquelas que passaram por algumas situações difíceis, alguns passaram aqui por apertos financeiros, outros aqui por crises existenciais, ou então, né, perdas de pessoas queridas que te deixaram bem tristinho ou tristinha, tá? Eu vejo aqui que uma coisa ruim está sendo deixada para trás na sua vida. Pode ser até um relacionamento que era ruim para você, tá bom? E eu vejo que você vai entrar numa fase de vida mais tranquila para você, novas portas vão se abrir para você, tá? Eu afirmo isso por conta da carta aqui da ponte, né? Que me fala de novos caminhos, né? Ou novas conexões que vão ser estabelecidas na sua vida, junto com a chave, me fala assim que novas portas estão se abrindo e que você tem competência para abrir essas portas se você quiser. Tá? Como essa moça aqui veio, né, com um livro também, e é um ás de espadas, me fala, né, muito, reforçando aqui a mensagem de Dona Padilha, para você também ter cautela, estudar, não tomar nenhum tipo de ação precipitada, coletar o maior número de informações necessárias para que você faça escolhas com serenidade, com segurança, tá bom? Porque algumas mudanças, elas podem te assustar um pouquinho. Né? Algumas oportunidades, você pode inclusive se questionar, falar, mas será que eu dou conta? Dá. Falo isso por conta da carta da chave junto com a carta da magia e do feitiço. Você tem condição, você tem mais poder do que você imagina. Tá certo? Então acredite em você, tá? E esses novos caminhos, essas novas portas, são portas que vão te trazer aqui uma grande satisfação. Nem sempre será fácil, tá? Não vai achando que assim, nossa, agora vai ser um mar de rosa, não vai ter problema algum. Não é bem assim, né, gente? A gente sabe que a vida é uma coisa complicada, tá bom? Mas eu vejo aqui que você vai encontrar, assim, meios de ter mais satisfação e mais alegria na sua vida, tá? Para aqueles ou aquelas que estão procurando, né, novas parcerias, pode ser parcerias românticas, como parcerias aqui, né, profissionais, eu vejo, sim, que existe possibilidades de vocês encontrarem bons parceiros aqui, tá? Mas, como foi dito,
não tome atitudes precipitadas, tá? Observe bem quem é a pessoa que vai fazer uma parceria com você, tanto afetivamente como profissionalmente, tá bom? Para que não haja nenhum tipo de engano aí no meio do processo, né? Que vocês vão criar mais vínculos com pessoas, tá? Esse Ás de Espadas está sendo muito reforçado para mim, que é importante você agir muito, né, de uma forma muito sensata, tá? Não tanto pela empolgação, mas mais com sensatez, tá bom? E para aqueles ou aquelas, né, como eu disse, que podem estar passando aqui por situações complicadas, né, às vezes difíceis, isso daqui é um 6 de paus, então me diz sim que você terá algumas surpresas, né, que às vezes você está se sentindo por baixo, você vai começar a perceber que a sua vida vai já começar a movimentar por um movimento ascendente, que você vai se sentir com mais poder, com mais ânimo, com mais entusiasmo para fazer as coisas, tá? E aquelas pessoas, né, que provavelmente te passaram a perna ou que você não se sentiu bem ao lado de certas pessoas, essas pessoas têm que ser deixadas para trás, inclusive as memórias que você guarda em relação a elas, tá? Se a pessoa te prejudicou, sei que não foi fácil, mas o erro foi dessa pessoa e não seu, tá? Então é importante que você também tente digerir o que aconteceu, mesmo que não seja fácil, para que você também aproveite melhor as coisas novas que estão chegando para a sua vida, tá bom? Gente, vamos abrir aqui um conselho de Mamãe Oxum, tá? Esses daqui foram os recados de Dona Padilha. Agora, para finalizar, resolvi aqui abrir um baralhinho de Oxum para vocês, tá bom? Araiê Oxum. Salve, minha mãe. Então vamos ver aqui qual que é o conselho final de Mamãe Oxum. Grãos, joia e ovos. Puxa vida! Mamãe Oxum está falando aqui, olha, coisas novas estão aqui para chegar na sua vida, por conta da carta dos ovos, né? Então existem novidades sim, só que é importante também você trabalhar, né, os seus talentos, tá? As joias aqui não é apenas questão material, tá? As joias falam daqueles tesouros que nós temos dentro de nós. E os grãos falam da importância, né, da semeadura, né, daquele trabalho, início daquele trabalho, para que depois, mais tarde, tenhamos a colheita. Então, essas cartas me dizem, né, que para as coisas novas chegarem para você também de uma maneira mais proveitosa, é importante, né, que você trabalhe a sua essência, os seus talentos. Tem muitas coisas boas, né? Magia, feitiço, você tem poder, você tem talento. No entanto, nem sempre você explora muito bem todas as suas competências. Então, Mamãe Oxum está falando, né, meu filho, minha filha, você é um ser dotado de muitas potências, só que precisa trabalhar um pouquinho mais. Até porque, quando chegarem essas coisas novas, você tenha condições de aproveitá-las melhor. Entende? E para alguns aqui, né, que estão passando um certo aperto material, Mamãe Oxum fala para você ficar tranquilo ou tranquila, que uma nova fase, né, material chega para você, vai exigir o seu trabalho? Vai, mas vai compensar sim, tá? Vai ficar para trás aquele período de escassez em que você fazia muito e o retorno era pouco, tá bom? Acredite, as coisas vão melhorar, tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas aqui foram as mensagens da querida Maria Padilha do Cabaré e de Mamãe Oxum aqui para quem escolheu a Pombagira. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem o seu like para mim, para Pombagira, para Mamãe Oxum. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem.
E se possível, compartilhem esse vídeo. Eu agradeço imensamente pela atenção e companhia de vocês. Vou fazer uma pequena pausa para limpar essa mesa e logo eu já retorno com a tiragem do seu Zé. Se você quiser assistir, também fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2 do seu Zé, vamos ver primeiro com o baralho do seu Zé o que ele quer falar com você na mesa. Lembrando, né, gente, aquilo que não ressoa para você, que não fizer sentido, desconsidere, é uma leitura coletiva, tá? Às vezes a mensagem, a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. Saravá, seu Zé. Bonitinho. Então, vamos ver, seu Zé, o que o senhor quer falar com o pessoal hoje? Perigo ou dificuldade no caminho? Espiritualidade menor? Separação ou rompimento? Pessoa intermediária? Justiça ou equilíbrio emocional? Tá. O que seu Zé tá querendo falar hoje, hein? Gente, o seu Zé tá falando aqui que os seus guardiões, tá? Para aqueles que acreditam, né, gente? Especialmente Exu, Pombagira, os malandros, né? Como o seu Zé Pilintra, por exemplo. Ou se você não gostar, né, dessas entidades aqui da Umbanda, você pode falar também de anjo da guarda, tá? Ou aquele protetor, né, espiritual que você traz mais junto do coração. A seu Zé está falando que esses guardiões estão trabalhando, tá? Para cortar algum tipo de entrave que você tem na sua vida. Pode ser sim em relação a uma pessoa que está atrapalhando a sua vida, ou uma situação, ou as energias, né, que estão aqui atrapalhando o seu desenvolvimento no plano terreno, tá certo? Então, não estranhe se por acaso pessoas pararem de fazer parte do seu convívio, se algumas situações de repente não derem mais certo, né? Se algumas situações deixarem de existir na sua vida, mesmo que você esteja se empenhando ou se dedicando, saiba que se alguma coisa deixar de fazer parte da sua vida, ou se uma oportunidade foi embora, foi um livramento, tá? Foi um corte necessário que a espiritualidade está aqui entrando com providência para que, né, você também encontre um caminho melhor para você, um caminho em que você não fique tão estressado, que você não fique tão nervosa ou irritada, um caminho mais justo, um caminho em que você seja reconhecido, né, ou recompensada por aquilo que você faz de uma maneira digna. Entende? Porque eu vejo que aqui algumas pessoas podem estar sendo exploradas ou em relacionamentos afetivos, de parentesco ou de amizade, ou então exploradas profissionalmente e não estão recebendo o valor, a remuneração ou o reconhecimento que merecem. Por isso que a espiritualidade está entrando aqui com providências para você, para que esse tipo de situação saia do seu caminho, saia da sua vida, tá? Às vezes, a espiritualidade vai, inclusive, se utilizar de pessoas com poder capaz de fazer essa transformação na sua vida. Às vezes, por exemplo, pode chegar uma outra pessoa te chamando para trabalhar em outro lugar, ou pode ser uma nova amizade que chega para você e te abre os olhos, tá? Às vezes, uma amizade que abre os olhos para você em relação a parceiro ou parceira, a parentes, a amigos, pode ser um profissional da área, às vezes, né, que te abra os olhos,
em relação a algumas situações que não estão vantajosas para você, por exemplo, em relação a um contrato. Pode ser um advogado? Pode, que vai ler o seu contrato, às vezes, de trabalho ou de compra, venda, locação, e vai falar, olha, esse contrato não está legal, certo? Então, isso pode fazer com que você deixe de lado algum tipo de situação que você achava que era uma oportunidade, por exemplo, de compra e venda, ou de locação, ou de algum serviço, né, com contrato de trabalho, e aí você vai falar, puxa vida, perdi essa oportunidade. E seu Zé vem falando, não, isso foi um livramento, porque essa situação não estava sendo justa com você. Você merece mais, tá? E mais para frente, se você seguisse adiante com o que estava acontecendo, isso iria te causar muito transtorno, inclusive transtornos psicoemocionais. Por isso que a espiritualidade, que está aqui com você, vai agir para que algumas coisas deixem de fazer parte da sua vida. Tá bom? Preciso trazer aqui uma mensagem, não é para todo mundo, obviamente, tá? Mas para quem for, a pessoa vai sentir no coração que é. No caso, tá? O seu Zé está falando que para algumas pessoas que estão nessa leitura, o que vai ser cortado é uma figura de energia mais feminina que atrapalha a sua vida, tá? Pode ser uma amizade, pode ser um parentesco aqui, pode ser uma colega de trabalho, pode. Pode ser um homem? Pode, desde que tenha uma energia mais feminina, tá? Eu vejo aqui para esses casos que essa energia mais feminina pode te atrapalhar, ou, por exemplo, espalhando fofoca a seu respeito, ou então, né, emanando energias negativas, ou então dificultando para que algumas coisas aconteçam para você. Como assim dificultando? Por exemplo, questão de trabalho. Às vezes essa pessoa passa na frente o projeto dela antes de você, ou não entrega o seu relatório para quem precisa, ou então não passa o recado que era necessário para você, ou o recado que você queria passar para alguém, entende? Então eu vejo que existe uma energia feminina, né, para algumas pessoas, que essa energia feminina está atrapalhando a sua vida ou alguma situação que você, né, deseja seguir adiante, mas o negócio está um pouco aqui enrolado, tá? Então, a espiritualidade está entrando com providência para que essa pessoa perca esse poder de interferir na sua vida, tá? Não estou dizendo aqui que essa pessoa, por exemplo, vai ser mandada embora ou vai ser prejudicada. Não, a espiritualidade aqui não vai trabalhar com vingança, mas ela vai tirar o poder que essa pessoa tem de influenciar negativamente a sua vida. Então, essa pessoa pode ser transferida para uma outra área, ou então você vai ter a oportunidade, por exemplo, de conversar diretamente com o chefe ou com a pessoa, né, que você precisa, sem ter que passar por essa pessoa. Entende? Eu vejo que vai acontecer alguma manobra da espiritualidade para que essa pessoa não te prejudique mais, tá? Ou essa pessoa pode ser desmascarada mesmo e aí cair em descrédito também pode. Se isso acontecer, não quer dizer que seja vingança da espiritualidade, mas apenas que a pessoa está colhendo aquilo que ela mesma plantou, tá? Opa! Vamos ver aqui com o baralho cigano. E uma outra coisinha que o seu Zé está falando, tá? Acredite que seus guardiões estão sempre perto de você, tá? Então, assim, se você tem por hábito, né, cultivar um bom vínculo com eles, mantenha esse vínculo, agradeça, converse com eles, mesmo que você não receba respostas, converse com os seus guardiões, porque eles, né, às vezes precisam, inclusive, da sua autorização para fazer alguns movimentos, tá bom? O jardim, a criança, os pássaros, os dados e a âncora.
Primeira mensagem que está me vindo é o seguinte, tá? Especialmente aqui no campo profissional. Ah, vão surgir novidades aí no seu campo profissional que vão dar uma agitada aí na sua vida, tá? A carta dos jardins com a criança me fala que você vai ter oportunidade de ampliar a sua rede, né, de networking ou working, nunca lembro qual que é o termo correto, mas a sua rede aqui de contatos profissionais, tá bom? E aí, por conta dessa comunicação, você pode ter inclusive uma virada aqui no seu setor profissional, especialmente de coisas que você achava que estavam um pouco paradas, ou que assim, você estava investindo, mas estava demorando para ter um retorno, tá? Então, aqui no setor profissional, eu vejo que você vai entrar aqui numa fase de maior contato com mais pessoas. E isso pode mudar bastante coisa na sua vida. Eu falo isso por conta da carta dos dados, tá? Então, é uma virada que você também não estava planejando. E pode te tirar, inclusive, da zona de conforto, tá? Porque temos a âncora, né? A âncora é aquela coisa que dá estabilidade. Então, assim, não tenha medo, tá? Se caso, né, você ficar um pouco aí na dúvida ou com certo receio, peça ajuda para os seus protetores espirituais, ou para indicar qual que é a melhor decisão, ou então para que eles te deixem, né, com uma maior serenidade para escolher, fazer as melhores escolhas, tá? Se tiver com muita dúvida, não tome nenhuma decisão, tá? Vá devagarzinho, porque algumas mudanças podem sim te assustar um pouco, tá bom? Agora, para aqueles ou aquelas que trazem, né, uma questão mais afetiva, né, eu vejo aqui que está muito favorável para novos encontros, para algumas saidinhas aqui, tá? Se você aqui receber convites, né, e for do seu interesse, vá sim, vai ser algo positivo, não vejo nada de ruim para acontecer aqui com você. Alguma saída, às vezes você pode ir numa festa, né? Às vezes festa de aniversário, casamento, batizado, churrasco, tomar um sorvetinho, uma cervejinha, enfim, uma saidinha aqui, você pode conhecer pessoas interessantes, tá? Você pode, assim, encontrar pessoas boas para conversar e que podem posteriormente se transformar em uma coisa mais sólida, tá bom? Mas eu vejo aqui que, na questão mais afetiva, o que a espiritualidade está falando é que você também se coloque mais em contato com as pessoas, né? Algumas pessoas podem estar muito isoladas, né? Ou frequentando sempre os mesmos lugares. Às vezes tem gente que só fica dentro da casa, vai ao supermercado ou à mesma padaria sempre, e nunca muda a rota, né? Então a espiritualidade está dizendo, amplie, né, os lugares que você frequenta, se possível, claro, né, com toda a segurança. Procure coisas novas, porque agindo diferente, você também terá resultados diferentes, né? E você pode sim conhecer pessoas bacanas de uma maneira muito inesperada, por conta da carta dos dados, tá? E digo mais, se por acaso você conhecer alguém interessante, a espiritualidade está me dizendo que pode ser uma pessoa bem diferente daquilo que você está esperando. Mas não corte essa pessoa logo de cara porque ela é diferente demais. Converse bastante, tá? Por meio do diálogo, vocês conseguem um entendimento, mesmo que a princípio a conversa de vocês pareça um pouco mais difícil porque vocês são muito diferentes, tá bom? Eu vejo aqui que existe uma possibilidade, sim, né, dos opostos se atraírem ou se complementarem ou dar uma coisa boa, tá bom? E para aqueles ou aquelas que às vezes estão mais tristinhos ou tristinhas, né, em relação aqui ao campo afetivo, o seu Zé fala, olha, não fique nessa energia não, tá? Inclusive a espiritualidade está agindo para tirar essa energia mais pesada que às vezes você está carregando com você, te ajudando a dar uma limpada. Então, se for possível, né, dentro da sua casa, ah, abra as janelas, né, se for possível, se for seguro, né, obviamente, para dar aquela arejada na casa,
né? Se for possível, também faça alguma coisa para limpar energeticamente o ambiente. Alguns precisam, inclusive, limpar mesmo fisicamente a casa, né? Movimentar um pouco os móveis, para quê? Para você conseguir movimentar a energia do local. Isso vai ajudar a espiritualidade também. Se você falar, mas Marcela, não tenho condições de fazer isso, ah, então coloque um mantra, né? Na internet, aqui na plataforma do YouTube, tem vários mantras de limpeza, né? Para tirar energias negativas. Deixa tocando um tempo, né? Em algum dos cômodos da sua casa, especialmente no seu quarto, né? Se é o lugar que você passa mais tempo, deixe tocando esses mantras que vão lhe ajudar bastante, tá? Para que você saia dessa energia muitas vezes pesada, triste, né? E comece a se abrir mais para a sua rede de sociabilidade. Tá? Se for difícil para você sair aqui, às vezes, com pessoas, com seus amigos, comece visitando, às vezes, né, pessoas, parentes, conversando mais. Essa movimentação de se colocar mais em contato, em comunicação com mais pessoas, vai mudar aqui a sua energia e vai te trazer mais ânimo, tá? E vai te ajudar, inclusive, a recuperar aquele brilho que você tinha e que, por N circunstâncias, você pode ter se apagado um pouquinho. Tá bom? Bom, essas aqui foram as mensagens do Seu Zé. Como na leitura número 1 eu abri algumas cartinhas de Oxum, eu vou abrir também algumas cartas de Oxum para vocês, tá bom? Não pode fazer diferença, né? Senão dá briga. Então vamos ver aqui o que Mamãe Oxum tem para falar para você. Olha aí, Oxum, salve minha mãe. Amor, eita, proteção e pente. Mensagem da Mamãe Oxum é o seguinte: tudo aquilo que você coloca o seu amor, a sua dedicação, a sua energia, tudo aquilo, né, que você traz no seu coração, saiba que está protegido, tá? O que é importante, muitas vezes, é você organizar melhor as suas ideias, os seus pensamentos, tá? O pente aqui nas cartas de Mamãe Oxum fala disso, né? O pente desembaraça os nossos cabelos, não é verdade? E os cabelos, né, para algumas vertentes aqui da área da psi, falam que os cabelos podem simbolizar nossos pensamentos. Então, aqui, quando essa carta sai nessa tiragem, me fala da importância de muitas vezes você organizar seus pensamentos, alguns sentimentos também, tá? Alguns podem estar criando monstrinhos aí dentro do coraçãozinho ou da mente, sendo que esses monstrinhos não existem de fato, né? Para você não ter tanto medo assim, tá bom? Você é uma pessoa muito protegida pela espiritualidade. Não é à toa que saímos aqui com a carta da espiritualidade menor. Os seus guardiões estão muito presentes e estão zelando por tudo aquilo que é importante para você. Pode ser um relacionamento? Pode ser um trabalho? Sim. Um ideal? Sim. Tudo aquilo que você coloca o seu amor, a sua atenção, a sua dedicação está sendo protegido pela espiritualidade. Óbvio que também não é para vacilar, né, gente? Se tem algo que é importante para você, dê o devido valor. Não vai fazer como aquelas pessoas que falam que ama tal coisa, mas trata assim, como se não tivesse nem aí, não é verdade? O valor precisa começar a partir de você. Se é algo que é importante para você, também tome cuidado, proteja aquilo que você ama. Dê o valor, se for, por exemplo, uma pessoa, né, com quem você se relaciona, você está dando atenção para essa pessoa? Você demonstra a consideração que você tem por essa pessoa? Né? Mesmo um familiar,
Você já disse para essa pessoa, para esse familiar ou para essa amizade, o quanto ela é importante? Proteja as relações, proteja tudo aquilo que para você é importante, tá bom? Que aí você vai ver se por acaso você estiver passando aqui por algumas dúvidas, algumas incertezas em relação a essas pessoas ou coisas que são importantes para você, quando você começar também a conferir, né, a importância e explicitar esse afeto, muita coisa aqui vai se desembaraçar na sua cabecinha também, tá? Então não tenha medo aqui de perder, não tenha medo de ficar no prejuízo, certo? Porque aquilo que não é para ficar com você, a própria vida e a espiritualidade vão acabar fazendo com que saia da sua vida para que o novo chegue para você, entende? Lembra que eu falei que para alguns aqui, algumas coisas vão sair, mas não pense que é um prejuízo ou uma perda. Entenda como um livramento, tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, essas daqui foram as mensagens do seu Zé Pilintra e de Mamãe Oxum. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like para mim, para o seu Zé, para a Mamãe Oxum. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e atenção e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau!